Bom, vamos falar um pouquinho sobre quantidade de preenchedor que a gente vai conseguir colocar em cada região do rosto, né? Então, por exemplo, qual que é a média que a gente coloca numa columela, num tubérculo superior, num queixo, se a gente vai usar agulha, se a gente vai usar cânula. Eu tô aqui, ó, por exemplo, com uma cânula 22 e aqui uma agulha 27G, que é o que a gente mais utiliza na prática, tá? Então, aqui a gente vai fazer procedimentos bem superficiais ou muito profundos, e aqui a gente vai fazer procedimentos de média profundidade, no tecido subcutâneo, né, que é mais seguro. A cânula é algo mais seguro pelo fato dela ter a ponta romba e também a gente consegue resultados para procedimentos onde você quer um pouco mais de volume. Então, resultados mais delicados, por exemplo, como um contorno ou algo que a gente queira fazer bem localizado esse bolos, a gente vai preferir uma agulha. Mas em casos onde uma retroinjeção um pouquinho mais larga, um bolos um pouquinho mais superficial ali para a gente conseguir mostrar mais esse preenchedor, a gente vai fazer com a cânula, tá? Então, não é simplesmente eu prefiro agulha, eu prefiro cânula. É para que serve a agulha e para que serve a cânula. Onde eu posso agulha e onde eu posso a cânula, tá? Então isso não é só uma questão de preferência do profissional. A gente precisa pensar no que é seguro e no que vai ficar melhor no caso do paciente, tá? Então, por exemplo, quanto é que a gente colocaria nos lábios? Vamos começar pelos lábios aqui. Os tubérculos inferiores, os tubérculos superiores, as retroinjeções para projeção dessa boca, normalmente a gente vai fazer com a cânula, porque a cânula é algo que vai te dar segurança e também essa volumização. Então, por exemplo, uma das técnicas aqui, a gente entraria na linha do vértice, a gente entra nessa região aqui e faz a aplicação de um bolos, por exemplo, nessa região para o tubérculo, tá? Ou então eu venho para a lateral aqui da boca e vou fazer uma retroinjeção. Isso a gente faz com a cânula no tecido subcutâneo. Quanto que a gente vai colocar num caso como esse? A gente vai colocar assim, 1 ml para a boca toda. Dentro desse 1 ml, 0,1 seria para contorno, que daí a gente vai fazer com agulha. Então, por exemplo, daqui para cá, a gente vai fazer uma retroinjeção, ó. Vamos fazer uma retroinjeção para esse contorno. Daqui para cá, uma outra retroinjeção. Depois daqui para cá, mais uma retroinjeção. Ou ainda assim, a gente vai utilizar aqui na região de filtro, caso seja indicado, porque não são todas as pessoas. O contorno do lábio inferior, que a gente faz o contorno todo, ou somente a região central, ou somente a região lateral, dependendo do caso. E a gente evita muito o contorno dessa lateral superior aqui. Mas o contorno em si a gente utiliza em torno de 0,1 de produto. Pensando que a gente tem 1 ml de produto e usou 0,1 para contorno, a gente sobrou aí 0,9. E aí a gente precisa ver a proporção de lábio superior e inferior. O lábio inferior normalmente maior do que o superior, então a gente vai dividir em torno de 0,5 mais ou menos aqui para o lábio inferior e um 0,4 ou 0,3 na região de lábio superior, tá? Então, 0,5 a 0,6 do lábio inferior, a gente tem 0,3 para cá e 0,3 para cá. Então, isso é uma média. A gente coloca lá uma retroinjeção de 0,1 e um bolos de 0,2. Vamos ver aqui o que seria um bolos de 0,2 aqui na lateral, ó. Um bolos de 0,2, ó. Vamos colocar aqui 0,1 e 0,2. Então, ele é um bolos grande, né? Então, se a gente for espalhar esse produto, por exemplo, olha o quanto a gente consegue de produto com apenas 0,2 que a gente está colocando, tá? Então, cabe 0,2 nessa região aqui? Cabe tranquilamente, 0,2, então seria um bolos aqui de 0,2 e depois tem uma retroinjeção aqui de 0,1. Tá? Daquela manobra aqui que a gente pode fazer. Isso é uma das técnicas. Uma outra técnica que a gente pode utilizar, por exemplo, é cair o centro da boca. Ó, eu posso colocar aqui, ó, faço com a agulha,
bem superficial, né? Porque daí já não é no tecido subcutâneo mais profundo, então a gente precisa fazer com... quando é mais profundo, a gente precisa fazer com a cânula, e mais superficial a gente pode fazer com a agulha, tá? E a gente faz assim uma retroinjeção, ó, para poder fazer esse caimento da boca. Então, um aqui e um outro aqui do ladinho, por exemplo, ó, a gente consegue fazer essa retroinjeção para fazer essa eversão do lábio inferior, tá? Essa eversão, quanto que a gente vai usar por retroinjeção? A gente vai usar em média 0,02 a 0,03 por retroinjeção, podendo colocar umas 3 ou 4, às vezes aqui no centro da boca, tá? Continuando aqui nessas laterais. Já no lábio superior, a gente também consegue fazer a eversão do lábio superior, tanto em técnicas em leque, então, por exemplo, a gente vem aqui e faz uma retroinjeção, volta, faz uma outra, e depois volta, faz uma outra, volta, faz uma outra, ou também a gente pode fazer essa técnica onde a gente vai usar assim um paralelo ao outro. Então, venho aqui, faz uma retroinjeção, venho aqui, faço uma outra, aí eu venho aqui, faço uma outra, aqui eu venho, faço uma outra, e vou continuando fazer, ó. Essas aqui mais próximas da região medial, mais no centro do rosto, a gente pode usar em torno de 0,03. Essas, conforme a gente vai vindo aqui para a lateral, a gente vai usar 0,01 a 0,02. Então, lembrando, 0,03, 0,02, 0,01, mais ou menos. Em questão de volumização, a gente pode fazer da mesma forma que o lábio inferior, é uma das técnicas. Eu posso entrar aqui pelo vértice, por exemplo, eu venho aqui para a lateral, ó, eu posso entrar aqui pelo vértice, por exemplo, venho aqui para a lateral, faço uma retroinjeção, ajeito aqui, faço um bolos e retiro, tá? Então, eu consigo fazer um bolos aqui e consigo fazer uma retroinjeção aqui. Quanto que a gente vai colocar? Bom, se a gente tem 1 ml, foi 0,1 no contorno, em torno de 0,2 a 0,3 em cada lado do lábio inferior, sobra em torno de 0,1, 0,15 até 0,2 para a região do lábio superior do lado direito e mais 0,2 mais ou menos em torno para esse lábio superior do lado esquerdo, tá? Isso é uma média, tá? Uma média para quem vai fazer um preenchimento labial com 1 ml de produto.